Olá, eu sou Renata Lopes, professora e pesquisadora em matemática, e nesse vídeo vamos falar sobre a maioria das coisas ao nosso redor. Vamos falar da geometria da natureza. Na natureza não existem linhas retas. Essa afirmação pode parecer radical em um primeiro momento, mas não seria impactante se não fosse verdade. O que o litoral, a estrutura dos nossos rins, os troncos de uma árvore e as galáxias possuem em comum? Todos esses exemplos são formados, em menor ou maior grau, por padrões intermináveis, conhecidos por padrões fractais. Fractais são formas complexas. Consequentemente, definir um fractal é uma tarefa complexa, mas a compreensão pode ser facilitada, principalmente porque eles podem ser visualizados, possivelmente da janela de sua casa. Arrisco dizer que até mesmo dentro de sua própria casa. Basta saber pelo que estamos procurando. Bom, a essa altura, parece só mais um clichê dizer que há matemática em tudo, né? Esse vídeo pode ser, então, mais uma das formas de mostrar que não é à toa que essa afirmação é uma máxima e está na boca do povo. Veremos, então, uma série de exemplos de formas que rodeiam o nosso cotidiano e que apresentam características fractais. Alguns casos, seja por serem muito irregulares para serem descritas em termos geométricos tradicionais. Em outros, percebemos que a forma como um todo contém cópias menores e aproximadas de si mesmo. Você já vai entender. Aqui está um exercício. Vamos observar essa árvore e, em particular, os seus galhos. Repare como o tronco dá origem aos galhos que se dividem em galhos menores. E esses, por sua vez, se ramificam em mais galhos, cada vez menores, até certo ponto em que se tornam tão finos a ponto de não suportarem mais divisões. Esse é um dos processos comuns de autorrepetição na natureza. Tão comum que ocorre o mesmo nas estruturas das folhas de diferentes maneiras. Ou ainda, de forma muito semelhante aos galhos da árvore, para os raios em uma tempestade. Veja que interessante esse vídeo. Ele reproduz o ocorrido de maneira experimental. Repare a trajetória que uma descarga elétrica aplica na madeira. E o resultado pode ser uma verdadeira obra de arte. Na verdade, em geral, somos mais atraídos pela natureza fractal das estruturas, por curiosidade ou impressionismo. É como certas melodias na música que facilmente agradam aos ouvidos. Nos fractais, há algo inatamente agradável aos olhos. Talvez a razão pela qual respondemos de maneira mais positiva a esses padrões fractais é porque nós mesmos também somos, em certos aspectos, constituídos de estruturas fractais. E vamos além. Podemos dizer que todos os organismos biológicos se organizam de acordo com leis gerais e comuns que, de certa forma, obedecem a padrões fractais. Vamos aos exemplos. É possível perceber ramificações fractais nos vasos sanguíneos do sistema circulatório e também nos pulmões, ou ainda no sistema arterial dos rins. Veja, até mesmo os batimentos do nosso coração seguem um padrão que é fractal. Outra maneira de identificar padrões fractais é reparando estruturas que são constituídas por partes de si mesmo. Um exemplo nítido dessa propriedade é uma espécie de brócolis, conhecida como brócolis romanesco. É como se o conjunto todo fosse formado por réplicas de si próprio, de tal forma que, se destacarmos um pedaço desse brócolis, é como se estivéssemos olhando para uma miniatura do brócolis inteiro. A belíssima estrutura das conchas do mar é outro exemplo de fractal na natureza. Veja o padrão de repetição em cada volta da concha. Os flocos de neve também são formados por essa estrutura mágica,
onde os ramos dão origem a mais ramos laterais, que, por sua vez, têm seus próprios ramos laterais menores e assim por diante. O mesmo ocorre para uma infinidade de plantas, flores e cactos. Quer ver outra observação interessante? Os tubarões, quando nadam à procura de alimentação, tendem a seguir uma trajetória que gaste menos esforço possível. Um artigo recente, publicado na Nature, mostra que algumas espécies de tubarões e outros predadores marinhos seguem uma trajetória que parece obedecer a algum tipo de lei matemática. Mas o curioso é que essa trajetória não é uma linha reta, mas também não é aleatório. Então tem uma espécie de regra ou padrão? Sim, e adivinha? A estratégia é semelhante a seguir uma curva fractal. A título de interesse, essa seria a curva, e para saber disso, os pesquisadores marcaram 55 animais marinhos de 14 espécies e o rastrearam por um total de 5.700 dias. Não parece ótimo pensarmos que tanto as formas construídas naturalmente, quanto estruturas de organizações biológicas compartilham em sua essência de características comuns? Talvez elas sejam construídas de forma não tão aleatória e casual como alguns podem pensar. É por isso que os fractais são considerados uma das coisas mais misteriosamente bonitas do mundo. Mas se fosse só bonito e curioso, talvez não alcançasse o potencial que alcança. Esse vídeo mostra a universalidade fractal no mundo vivo. Já deu para perceber, portanto, que não se trata de um estudo restrito à área da matemática. A geometria fractal pode fornecer modelagem e ajudar a ver a ordem invisível e padrões em muitos fenômenos naturais complexos, aleatórios. A relevância disso tudo é: se os fractais podem ser encontrados, então eles podem ser utilizados. Bom, agora que você já conheceu a aparência deles no nosso dia a dia, fica até difícil ignorá-los, né? Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigada por assistir e até a próxima. Created using Powtoon.